Shalom, Deus abençoe a sua vida. Quero compartilhar com você algo sobrenatural. 1 Reis 22 conta a história de um rei que preferiu não ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós corremos atrás de profecias e de palavras que nós queremos ouvir, mas nós não estamos dispostos e disponíveis para ouvir o que Deus realmente quer falar. Existem situações em nossas vidas em que Deus manda muitos sinais. Deus fala muitas vezes e Ele nos adverte de muitas formas. Mas a gente está tão focado em obter aquele desejo do nosso coração, a gente está tão focado em seguir por esse caminho, que na verdade a gente anula a voz de Deus e a gente coloca o desejo do nosso coração como sendo a voz de Deus. Em 1 Timóteo, se eu não me engano, fala isso. Que nos últimos dias muitos buscarão ouvir profecias que eles querem ouvir, mas não é o que Deus está falando para eles. Eles apenas estão procurando mestres, doutores, ou seja, profecias que falem coisas boas para ele ou coisas que eles querem ouvir, coisas que combinam com o desejo do coração dele. Mas Deus nos ama tanto que até o não do Senhor é um livramento. Então, nós precisamos estar dispostos a ouvir o não do Senhor. Se tem algo que você está colocando diante do Senhor e o Senhor está dizendo, olha, sobe da torre de vigia, espera, não avança. Não avança. Porque se você avançar, você vai sofrer as consequências. Porque quando Deus nos diz um não, Ele está olhando lá na frente, Ele está vendo toda a dificuldade que você vai passar nesse caminho. E com certeza, se você esperar, Deus vai ter um direcionamento para você que vai ser um caminho de paz, um caminho que não vai te fazer mal. Mas se você seguir por esse caminho que o seu coração está direcionando você, você pode se encontrar com muitos obstáculos, com muitas pedras no caminho, muita coisa que vai te fazer sofrer. E esse rei aqui, quando ele chamou o profeta Micaías, o profeta disse para ele, olha, a verdade é que eu estou vendo que você vai morrer, o exército vai morrer, vai acontecer. Ele está vendo, ele só profetiza coisa ruim. Manda prender esse profeta. E ele mandou prender o profeta. E ele foi para a batalha, ele preferiu ouvir os 400 profetas mentirosos. Gente, precisamos ter muito cuidado e discernimento. A internet está cheia de profecia que não vem de Deus. Na verdade, o mundo está cheio de profecias e de palavras que não vêm de Deus. E isso é o cumprimento das próprias escrituras sobre os finais dos tempos. Precisamos, toda palavra que a gente escuta, a gente precisa confrontar ela com a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo. E se você ouvir uma profecia, se você está buscando uma resposta, peça ao Senhor confirmação, porque Ele vai lhe confirmar. Você é filho, você é filha. As minhas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Você vai ouvir a voz de Deus. E Micaías, ele entregou a profecia para aquele rei. Mas o rei não deu ouvidos. E Micaías falou mais. Ele disse, olha, o próprio Deus, o próprio Senhor permitiu um espírito mentiroso, permitiu um espírito de mentira para te enganar, para fazer para que esses profetas mentissem para você. Por que Deus permitiu espírito de mentira? Porque Deus via que no coração de Acabe estava o orgulho, a soberba. Ele não queria ouvir a voz de Deus. Ele queria seguir os planos dele. Ele não estava afim de seguir os planos do Senhor. E por isso, ele foi morto na batalha. Ele se disfarçou. Ele foi para a batalha disfarçado. Ele colocou outro rei no lugar, que foi o rei Josafá, que ele chamava de amigo. E na verdade, ele colocou o rei numa emboscada e disse, rei, vai lá você vestido de rei, eu não vou vestido de rei, eu vou disfarçado, porque ele não queria ser atingido. Lá no fundo, ele sabia que aquela profecia de Micaías era verdadeira. Lá no fundo ele sabia, se não fosse assim, ele não iria disfarçado. Ele iria na frente da batalha, porque ele sabia que a vitória ia ser dele. Afinal, o profeta tinha revelado, mas ele sabia
Lá no fundo ele sabia que a voz de Deus estava com Micaías, mas ele decidiu ouvir a voz dos mentirosos. Então ele foi para a batalha e mesmo disfarçado, uma flecha aleatória atingiu ele, entrou numa flechinha da armadura dele, foi suficiente para matá-lo. Deus está lhe dando livramento. Prefira ficar com o não do Senhor. Prefira ficar com o agora não do Senhor. Não vá, não faça, porque o seu Pai te ama. Deus, o nosso Deus, ama tanto você que o não dele te protege, assim como o não de um pai para o filho o protege de uma queda, o protege de algo drástico. Deus sabe o que é melhor para você. Que essa palavra fique com você para te abrir os olhos e para te trazer um grande livramento. O não do Senhor te protege. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.